Boa noite, galera. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo canal Coelhão na Colina. E hoje nós estamos recebendo a presença do Caveira, do Amo Vasco TV e do Calheiro. O Calheiro tem canal, a presença do grande Calheiros aqui no meu canal Coelhão na Colina. É um prazer estar recebendo a presença desses dois convidados. Temos mais um convidado, até agora ele ainda não apareceu, que era o Jefferson. Calma aí, eu acho que ele está até aqui já. E vamos tocar aí a live aí. Hoje vamos levar uma live aí, o tema será livre, vocês podem falar em qualquer assunto que vocês quiserem. Infelizmente, vamos ter que falar sobre a política, devido ao Vasco da Gama tem muito a ver com a política, e vamos falar também sobre o futebol também. E queremos começar com um tema livre. Vou começar aqui com Alex Calheiro, dar o seu boa noite inicial e dizer que é um prazer estar recebendo aqui no meu canal Coelhão da Colina. Boa noite, Alex Calheiros. Boa noite, queridos e queridas vascaínos e vascaínas. Grande Ailson que eu chamei de Alisson, estava chamando de Alisson. É Ailson, é um nome diferente. Coelhão, famoso Coelhão da Colina. E uma boa noite aí para o nosso querido Caveira da Gama, também a galera toda ligada aí no canal Coelhão da Colina. Eu já tenho a sugestão, já que o tema é livre, então vamos falar de Vasco, né? Vamos falar de Vasco. A gente estava trocando uma ideia aqui antes, falando um pouquinho sobre a molecada do Vasco, e eu acompanhei e venho acompanhando a garotada e tenho levado estou com muita esperança estou levando muita esperança nesse time do Vasco, nessa garotada. É claro que não dá para você colocar a garotada e achar que a garotada sozinha vai resolver tudo, porque também não é assim, tem que ter uns caras mais cascudos ali. Mas eu tenho a sensação de que ali nós temos ali bons jogadores que, inclusive, vão nos render muita grana, né? Ali o caso de Laranjeira, MT, o próprio Gabriel Peck, que já está no profissional, mas o Matias, que é muito bom jogador. Então, acho que o Vasco tem ali alguns garotos que são muito bons, mas precisam de uns caras cascudos ali para dar um suporte. E esses caras cascudos, assim, com todo respeito ao Fernando Miguel, que já não estava lá, ao Pikachu, não podem ser esses caras. Tem que ser uns caras cascudos assim, mas com alguns títulos nas costas, de preferência, que é para dar um suporte bacana para a molecada. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Quero dar o meu boa noite aqui ao Jefferson, que acabou de entrar, o meu conterrâneo aqui do Piauí, mora em Teresina, Piauí. Sempre eu estou vendo ele nas lives. É um prazer estar recebendo. Quero dar o meu boa noite ao Jefferson, que seja bem-vindo ao meu canal Coelhão da Colina, e dar uma boa noite aí à torcida vascaína. Saudações vascaínas do Piauí para o mundo, meu amigo. Olha aí, os Teresina tá debaixo d'água, tá caindo um dilúvio, meu amigo. Acho que Noé tá para soltar a barca dele por aqui, viu? Acho que o Vasco vai mandar uma barca de jogador para navegar nesse dilúvio que tá caindo em Teresina. Calheiros, um abraço, cara. Te admiro muito o teu trabalho. Sua voz aí é inconfundível, cara. Adoro bastante ver suas narrações. Mas é assim, Vasco tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para a gente pontuar. O meu amigo aqui, eu tô com uma dificuldade de ver aqui o teu nome por pronto. Caveira. Caveira da Gama. Pois é, turma, um abraço, é um prazer estar aqui com vocês, dividir esse espaço com o meu amigo Coelhão da Colina aí, o vascaíno aí do sul do Piauí, da cidade de Nova Santa Rita, se não me falha a memória, e o espírito não me engana. Toca live, meu querido. Piauí é Vasco, bem lembra? Piauí é Vasco, pô. Piauí é Vasco. Com certeza, o Nordeste é fechado com o Vasco da Gama. Agora eu queria dar o meu boa noite ao Caveira, do Amo Vasco TV. É um prazer estar recebendo o Caveira aqui pela primeira vez no meu canal Coelhão da Colina, e pode dar boa noite aí
a torcida vascaína espalhada por todo o Brasil. E no Nordeste, com certeza, é muito grande, de uma forma geral. Boa noite, ouvintes aí do Coelhão da Colina, cara. Um prazer estar aqui no canal do Coelhão, aqui com essas figuras ilustres, Alex Calheiros, o Jefferson, né? Fazendo uma conexão Vasco com o mundo, né? Porque eu estou na Austrália, eu moro na Austrália, pessoal aí em Teresina, no Piauí, que só dá vascaíno, e o Calheiros lá, provavelmente está no Rio, né, Calheiros? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, assim, isso daqui é muito Vasco, né, cara? O Vasco é global, o Vasco é... Como eu digo lá no Vasco TV, tem vascaíno em tudo quanto é lugar, e eu sou uma prova viva disso. Eu que sou um dos figuras marcantes aqui na Austrália, porque eu estou sempre com a camisa do Vasco, né? De vez em quando passa um flamenguista, um tricolor, um São Paulino, Série B, eu já bato no peito aqui, sempre representando a Cruz de Malta, que isso aqui tem muita história, Coelhão. E hoje a gente vai poder bater um papo aí, resenhar de Vasco, é muito bom falar de Vasco, né, cara? E vai ser um prazer aí bater uma bola com vocês mais uma vez. E tem muita coisa para falar de Vasco, hein, Coelhão? O Vasco sempre tem muito assunto, rapaz. Então, vamos bater essa bola aí. Vai ser um prazer estar aí com vocês. Agradecer mais uma vez você abrir o seu espaço aqui para Amo Vasco TV, Coelhão. Muito obrigado pela sua presença. E agora vamos entrar no assunto aí do Vasco da Gama. Para o Jefferson, que chegou aqui derradeiro. Eu estava falando aqui no início, não sei se ele ouviu, é que a nossa live aqui vai ser um tema livre e vocês podem ficar à vontade para falar em todos os assuntos, tanto dentro de campo como fora de campo. Se tiver que meter a lenha também, pode descer a lenha para os dirigentes do Vasco da Gama e pode ficar à vontade aí. Eu queria começar agora a nossa live aqui com o Alex Calheiro aí, ele já falou no início, mas... Ele já falou agora que eu me lembrei que ele já falou, mas eu vou passar a bola aqui para o Jefferson entrar no primeiro assunto que ele quer entrar aqui. Qual é o assunto que você queria falar do nosso Vasco da Gama? Dentro de campo, primeiramente, assim, Coelhão da Colina. Me desculpe chamar Coelhão, porque o nome do canal é Coelhão e a gente tem que massificar o nome do canal. O canal que é conhecido. Já pegou, não tem jeito. Agora ele não adianta, já pegou. E assim, primeiramente eu queria pedir uma corrente de todos os vascaínos do Brasil e do mundo, pois a sogra do amigo nosso, youtuber, Marcos de Bragança, está passando por um problema muito difícil. Eu gostaria de contar com a oração de todos vocês, porque nessas horas a oração sempre é bem-vinda, né? Agora, falar de Vasco, no momento em que nós vivemos, é fundamental. Por quê? Porque a gente tem que valorizar o trabalho dos youtubers no ano de 2019 para 2020. Foi um trabalho belíssimo, como hoje ainda é, a questão da massificação dos sócios do Vasco, foi um trabalho muito grande. É claro que uns são a favor, outros são contra, uns têm um pensamento diferente, mas sempre é bom. A notícia chega na casa do vascaíno, uma notícia verdadeira, porque todos aqui têm um compromisso com a verdade, todos que estão aqui trabalhando no YouTube, porque é um trabalho. Você produzir um vídeo, convidar pessoas, preparar pauta, editar vídeo, cortar, jogar o vídeo no ar, isso dá um trabalho muito grande. E valorizar os primeiros que começaram, os primeiros desbravadores do mar do YouTube, a gente tem que valorizar mesmo. Porque antes a gente era limitado a uma noticiazinha de 1 minuto, 2 minutos no Globo Esporte, né? E, Calheiros, é graças aos narradores, à rádio nacional, que o Vasco é esse Vascão de um continente, desse Brasilzão, que vem do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste. O Vasco tem que agradecer muito a esses locutores que levaram a voz, os gols de Roberto Dinamite, gols do Romário, voltando atrás aí muitos grandes jogadores, e é fundamental o papel do narrador. O narrador é um contador de histórias que emociona as pessoas, capaz de você estar no radinho de pilha, como eu estava nos anos 80, sem TV a cabo, sem internet, sem nada, com o ouvidinho no radinho e ouvindo o narrador, e eu fechando os olhos, imaginando o lance. Isso emociona as pessoas. Até hoje, o rádio é fundamental na vida do futebol. É verdade, é verdade. E Jefferson, você falou um negócio, duas coisas bem bacanas, que é o seguinte, em relação, primeiro, à questão dos youtubers.
É muito importante isso, de fato, independentemente do conteúdo no sentido de ser favorável a isso ou contra aquilo, ou a favor daquilo. O importante é o vascaíno ter voz, né? Então, eu acho que a grande virtude, o grande benefício que o YouTube trouxe, né, e os YouTubers especialmente trouxeram para o Vasco, é a possibilidade do vascaíno falar, ter o seu espaço, independentemente se é do lado aqui, se aquilo outro, independentemente se a opinião agrada a uns ou não agrada a outros, mas o importante é ter a possibilidade do debate. Então, o debate ele é sempre proveitoso. Isso é importante a gente dizer, que é sempre importante, é fundamental, até para o crescimento do clube, que se haja o debate, né? O debate ele é fundamental. Às vezes as pessoas acham, mas você, por exemplo, tem uma situação que você não concorda e que não é muito legal falar. Não, é legal você falar assim, porque você abre a possibilidade de um outro ponto de vista. De um outro ponto de vista que, de repente, a pessoa, quem está numa situação, não consegue enxergar. Então, eu sou muito favorável, isso é brilhante, o papel de todos os youtubers vascaínos, que tem muita força, graças a Deus tem muita força, e talvez seja aí uma repaginada no rádio, né? Como você muito bem disse. O rádio ele ainda existe, ele ainda é muito forte, mas hoje ele tem talvez mais ferramentas por meio da internet. Não sei se o Caveira concorda. Ele, então, que está na Austrália, deve ser uma beleza. E o nosso querido Ailson também. Ô, Calheiros, eu vou te falar que eu sou um amante do rádio, assim, eu sou muito saudosista, sabe? Eu sou muita emoção, eu acho que o futebol é muita emoção, né? E você falou, eu moro na Austrália aqui, rapaz, eu passei 5, 6 anos seguidos ouvindo Rádio Globo todo dia. Então, tive com vocês aí praticamente diariamente, né? E quando eu e Felipe, a gente voltou com a Amo Vasco, né? Com a Amo Vasco TV, né? Que a gente fez a Amo Vasco lá atrás, em 2009, a gente iniciou em 2009, né? A Amo Vasco TV também, né? E a gente acabou parando ali em 2013 e voltamos tem 3 meses. E aí, na hora de fazer a programação, desenhar os programas, eu falei para ele, cara, eu quero fazer um negócio parecido com rádio. Tá aí o Jefferson aí, com o rádio das antigas, aquele que você botava no ouvido, né, cara? Cara, isso é muito bom, isso é bom demais, cara. E o YouTube, cara, o Calheiros já tem exatamente a mesma visão que eu. O YouTube é o rádio com imagem, cara. E o mais bacana do YouTube, e que eu acho sensacional, é a troca em tempo real, né, com o vascaíno, né? É ainda mais significante que o rádio, né, a gente desenhando os programas, eu me lembro que eu falei para o Felipe, antes de começar, né, a semana anterior da gente botar o primeiro programa, eu falei, cara, vamos disponibilizar um WhatsApp para o cara mandar mensagem. Aí o Felipe olhou para mim e falou, você é doido, rapaz. Isso daqui é ao vivo, é chat ao vivo, e a gente vai botar o pessoal ao vivo, e quanto mais mensagem a gente conseguir colocar no ar, mais legal vai ser, entendeu? Então, eu acho que o YouTube veio preencher uma lacuna, né, que a torcida vascaína tinha ali aberta com o mainstream, com a mídia tradicional. Uma vez que o vascaíno liga a TV, Calheiros, ô Coelhão, acho que vocês vão concordar. A gente passa horas, horas e horas esperando falar de Vasco, e quando vem a notícia do Vasco, ela é curta e parcial. Isso sempre me deixou, assim, muito pé da vida, sabe? Então, assim, eu sou fã dos youtubers, eu consumo todos os youtubers vascaínos, e eu estou feliz de estar participando disso, trocando ideia. Eu acho super legal esse tipo de live com diferentes youtubers vascaínos, entendeu? Eu acho que o YouTube E vou te falar uma coisa que você também observou, e é verdade, e eu estou te falando isso porque eu tive, né, a gente esteve lá com Pop Bola, com Rock Bola, passamos por todas as grandes emissoras, e existe, de fato, essa coisa que a gente fala da Flapress, existe. Eu não sei por que razão exatamente, mas existe, assim,
quando você falou que as notícias do Vasco normalmente são curtas e normalmente são ruins. Não que o Vasco seja um paraíso onde tudo dê certo, não é isso. Mas a sensação que eu tenho é que foi criado, na verdade, um antagonismo no futebol carioca, principalmente, onde você tem o queridinho e você tem o vilão, que é o Vasco da Gama. Então, assim, que não é o vilão, né? A história do Vasco, a gente deveria ser o contrário, né? Exatamente. Deveria ser o contrário. E, de fato, as coisas são tratadas dessa forma mesmo. Não é a mania de perseguição, não. O Vasco é tudo para o perfeito, não. Não é. Muitos erros, muitas falhas, mas é impressionante como determinados assuntos que envolvem outros clubes, e vocês sabem do quem eu estou falando especificamente, e é impressionante como se tem uma passada de pano, como se tem E o Vasco não. O Vasco, quanto mais bate, mais querem bater, e por isso que o Vasco é tão grande, cara. Porque o Vasco apanha, seja lá de quem for, é dirigente, é diretoria daqui, diretoria de lá, é jornalista, apanha, mas o Vasco, cara, se mantém ali, na sua grandeza, no seu tamanho gigante que ele é. Impressionante. É isso mesmo que você falou, Calheiro. Concordo 100%. Mas, Calheiros, você tocou num assunto aí, num ponto que eu acho que é primordial. Você falou que se criou um antagonismo, que vem lá da década de 50, ou vamos falar desde 1923, quando o Vasco veio avassalador, né? Dando na cara dos caras, e os caras se viraram contra o Vasco. Criou esse antagonismo entre o Vasco e o Flamengo. Mas aí é que eu quero tocar num ponto que é primordial. O Vasco é antagônico ao Flamengo e deve trabalhar isso e massificar isso, entendeu? Graças a Deus, né? É um orgulho de não ser como vocês. Agora, tem um ponto muito importante que desde que eu voltei com o canal, eu bato todo dia nisso. O Vasco é antagônico e é forte, mas é forte unido, cara. O que está acontecendo no Vasco nos últimos 6 anos, né? Para ser assim, falando, isso vem até, mas posso falar até de 20 anos. O que vem acontecendo no Vasco é o fim do Vasco, cara. O Vasco desunido, o Vasco acaba. Por quê? Porque o Vasco já sofre durante um século de fora para dentro. O Vasco não tem nada, nenhuma ajuda de fora para dentro. Tudo que o Vasco conquistou, todos os títulos, todos os patrimônios, a história do Vasco vem de dentro para fora. E quando o Vasco se desune, cara, isso daí é a chave para o início do fim, entendeu? Então, assim, é muito importante o Vascaíno se unir, Calheiros. A gente tem que se unir nessa corrente. A gente não pode continuar nessa briga. E, Caveiro. Tem outra coisa. Só complementando, Jefferson, já te passo a palavra. E é legal dizer o seguinte, cara, em relação a isso tudo, e que muito me preocupa também, compreendo perfeitamente a sua preocupação, é que quando o Vasco sempre foi politicamente muito efervescente, sempre foi, e é importante que seja, né? Entretanto, por um outro lado, isso nunca ultrapassou muito os muros de São Januário para a torcida. E eu acho que é legal a participação da torcida, acho fundamental. Acho que o torcedor tem que participar, de preferência se associar, tudo isso, participar politicamente do clube cada vez mais. Entretanto, ele não pode, na minha humilde visão, trazer os ranços, né? Porque política, cara, política é meio assim. Política, hoje você está debatendo com um adversário político, mas amanhã ele pode ser teu aliado, porque você tem uma união de pensamento. E aí você não pode... A minha preocupação é você rivalizar isso pela paixão, que é o que motiva no futebol. Porque aí, quando você rivaliza isso, quando você não consegue trazer o debate, né? A discussão para a área do debate, da argumentação, é a divisão, e aí divisão, aí eu concordo 100% com você, é o
é o passo, o primeiro passo para o precipício. Fala aí, Gerson, eu tomei seu lugar aí de falar. Mete bronca. É assim, hoje nós vivemos um período muito conturbado no Brasil, e o futebol não é exceção disso, né? Hoje Verdade. nós temos praticamente uma polarização no meio político do Brasil, né? Acho que de uma maneira muito absurda e até um aspecto de ignorância, no sentido, não de falta de conhecimento, mas de fechar os olhos para o que está acontecendo no país. Cegueira, O que mais me assusta no Vasco hoje, o que mais me assusta, é todo esse processo de judicialização de tudo. E isso me assusta. Por que que me assusta isso? Será que o Vasco não tem competência? Olha só, competência das cabeças pensantes sentarem, conversarem, colocar seus pontos, porque a partir do momento que você passa por um processo onde o sócio não é respeitado, seja sócio de A ou sócio de B, eu falo sócio no geral. O Vascaíno hoje, diferentemente dos outros rebaixamentos, o Vascaíno hoje parece que não está comprando mais a ideia do Vasco. Infelizmente, o que a gente vê hoje é um desânimo total na torcida, uma descredibilidade total no seio político do Vasco, seja A ou seja B, eu falo no contexto geral, entendeu? E isso me preocupa. Por que que me preocupa muito isso? Nós vamos para uma Série B e nós jamais disputamos. Como assim, Gerson? O Vasco caiu 3 vezes. Caímos 3 vezes com receita de Série A. Nós estamos indo para a 4ª Série B, com receita reduzida demais, sem uma perspectiva de futuro em termos de receita, em termos de patrocínio, em termos de garantias de que o Vasco jogue uma Série B tranquilo, haja vista o nosso rival aqui, o rival que eu digo interestadual, que é o Cruzeiro. Cruzeiro contratou o Filipão, não foi para ganhar a Série B, não, foi para manter o Cruzeiro na Série B. Olha só o que eu estou falando. Não foi para subir para a Série A, foi para manter o clube na Série B. E o Vasco dividido como está. Torcida cada vez mais se afastando do seio político, do meio político. Isso me preocupa, e ainda mais, a formação do elenco hoje, essa me preocupa. Porque eu acabei de ler agora que saiu que o Benítez fechou com o São Paulo e o Vasco pega de moeda de troca Paulinho Boia. Paulinho Boia, em fevereiro, se submeteu a uma artroscopia no joelho. Olha só, nós estamos cedendo um jogador, vamos receber um outro jogador com histórico de lesão para disputar uma Série B, fora os que estão chegando. O Wellington Ney, que está parado há 1 ano. Nós temos o lateral esquerdo, ambidestro, Zeca, estava parado no Internacional, era reserva no Internacional. Isso me preocupa muito. Por que que me preocupa muito? Porque, para quem não lembra, a Série B de 2020 foi assim, ó, cabeça com cabeça, pau a pau, ó, foi ali em cima, o resultado... Na última rodada, né? Inclusive, a Chape foi campeã na última rodada, no último minuto do jogo, né? E os critérios de desempate, e ainda teve ainda o uso do critério de desempate. Então, assim, isso é preocupante. Por isso que eu concordo com você quando você diz, precisamos nos unir. Porque, acima de tudo, se você é amarelo, azul, verde, preto, somos Vasco. É isso aí. Acima de tudo, somos Vasco. Independente de quem esteja lá hoje ou quem esteja lá amanhã. O Vasco tem que se unir para o bem do Vasco. Porque eu vou dizer uma coisa que pode ser triste para muitas pessoas. Estamos caminhando a passos largos para virar uma Portuguesa de desportos. Infelizmente, essa é a trajetória do Vasco, com essas brigas políticas, essa falta de harmonia dentro do clube, entendeu? Porque é triste. Por exemplo, desculpa eu estar me alongando, a primeira vez que eu visitei São Januário foi no dia 17 de julho de 2011. Foi o dia mais importante da minha vida. Você sabe que é um piauiense, que não tinha TV a cabo, que não tinha internet, que não tinha TV, que ouvia as notícias do Vasco pela rádio.
e ficava sonhando em visitar a minha casa. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu chorei dentro do ônibus. O motorista do ônibus disse, cara, por que tu tá chorando? Porque eu estou realizando um sonho. Estou visitando a minha casa pela primeira vez. Minha casa é São Januário, é minha casa. Eu só conhecia São Januário por foto. Olha aqui o Jornal dos Esportes. Olha só, eu aqui no Piauí comprava o jornalzinho rosa. Velho também, Jefferson. Tu já é coroa, hein, Jefferson? Tenho 4.2, irmão. Eu sou mais velho. Mas, pô, você tá falando aí, pô, sensacional. É isso aí, cara, é isso aí. Aí você imagina, cara, porque quando eu entrei em São Januário, você sabe que é você passar um filme na sua frente, aí eu lembro de um narrador, tá lá, um corpo estendido no chão, Januário de Oliveira, que hoje, infelizmente, não tem a visão por conta da diabetes, né? Recentemente, mas uns anos atrás, houve uma matéria linda com a reportagem dele, Superézio, quem não era o Superézio? Valdeir The Flash, olha só, as coisas lindas que nós vivemos no futebol. Então, assim, Calheiros, é triste saber que o meu clube hoje vive uma intensa guerra política, e eu vou dizer uma coisa também, que pode até gostar ou não gostar. Antigamente, tudo era o Eurico. O mal do Vasco era o Eurico. Quando o Eurico morre, que Deus tenha ele num bom lugar, recentemente fez 2 anos de sua morte, eu achei que o Vasco ia se pacificar. Eu achei que os problemas do Vasco todos iam acabar. E, pelo contrário, a gente está vendo brigas e brigas internamente. Eu sabia que não, tá? Eu sabia que não, Jefferson, porque embora eu tenha sido um dirigente muito polêmico e, enfim, eu sempre falo isso, que eu tenho um pensamento sobre ele. Eu acho que o Eurico foi talvez o maior dirigente, talvez não, certamente, se não o maior, um dos, talvez 2, 3 maiores dirigentes que já passaram pelo Vasco, que já passou pelo Vasco. Teve seu tempo, né? Acho que o futebol mudou. Isso outro dia, eu estava até conversando isso com o Sérgio Frias, que é um grande amigo também. Já entrevistei ele 3 vezes. Já entrevistei o Sérgio Frias 3 vezes. Inteligentíssimo, um cara, gente muito boa. E todos, de uma maneira geral, todos, até todos do cenário político do Vasco concordam com isso, de que o futebol mudou. Então, assim, ele foi muito importante, foi um cara que... O Eurico foi um dirigente muito atuante dentro do Vasco e tal, enfim. E ele até o momento da partida, ele foi um cara que... Ele era um cara que ainda conseguia, de certa forma, conciliar ou ter ali acesso a todo mundo, ter uma figura respeitada, né? E é interessante dizer isso pelo seguinte, porque da mesma maneira que ele tinha esse poder ainda de agregar ali, de trazer, de tentar de alguma forma unir as pessoas, ou pelo menos argumentar, dialogar com elas, por um outro lado, em função da centralização do poder, né? Porque ele era um cara que, centralizador. Centralizador, né? Você via que, nenhum clube você tem, por exemplo, os vice-presidentes, eles seguram, né, cara? Eles seguram a bronca do presidente. O Vasco era exatamente o contrário. O presidente é que segurava a onda toda. Então, assim, isso acabou, de certa forma, inibindo novas lideranças. Então, quando ele faleceu, cara, o Vasco ficou meio acéfalo. As lideranças ficaram meio acéfalo. Então, e eu imaginava isso por estar ali dentro, por conhecer muita coisa ali dentro e tal. Então, a sensação que eu tenho é essa. Por um outro lado, eu acho que o Vasco, e aí uma visão bem otimista, eu acho que o Vasco tem o poder do renascimento, de insurgirem novas lideranças, a mentalidade mudar. Ainda vai ter um pouco de dificuldade, resistência, ainda vai ter, mas eu acho que o Vasco
a tendência, pelo menos dentro daquilo que eu vejo, daquilo que eu acredito, é que o Vasco consiga, num futuro, não sei precisar o tempo, mas consiga ter ali um bom convívio entre os atores políticos do clube, cara. Eu acredito muito nisso, independentemente se é a gestão desse ou daquele, mas eu acho que à medida do tempo, as cabeças, as mentalidades, elas estão entendendo e vão entender da necessidade que se tem de dialogar, de trazer a coisa para um ambiente menos hostil. O hostil tem que ser para o adversário. Quando chegar lá, sentir a pressão de São Januário, que é grande. Agora, ali dentro, entre vascaínos, não pode de jeito nenhum. Mas, Calheiros, eu não sei se vocês concordam, acho que o Vasco está num momento de transição, né? O futebol mudou, como vocês falaram, né? A forma de administrar mudou e o torcedor vascaíno, ele está acostumado, tanto dentro de campo quanto fora de campo, de ter o salvador da pátria. Então, assim, tanto fora de campo, principalmente no momento do futebol mundial hoje, né? A gente está com uma economia muito fragilizada, então a gente tem dificuldade de achar grandes jogadores para jogar em território nacional, tirando algumas poucas exceções aí que estão com um clube aí tendo um faturamento muito alto. Então, o futebol do Vasco hoje, dentro de campo, tem que ser tocado de forma coletiva, tem que se montar um time, dar tempo para ver um trabalho, né? Hoje a gente vê times como o Atlético Paranaense, que você pega o time do Atlético Paranaense, bota com a camisa do Vasco, com a pressão que é hoje, com a cultura de futebol que a gente tem hoje, eu tenho certeza que não ia performar da mesma forma. E a mesma coisa na área da política, cara. O vascaíno teve acostumado, durante décadas, a ter um cara que tocava o clube, tocava a locomotiva, era o chefe da locomotiva. E hoje está havendo uma transição, até para essa direção que está tocando o clube agora, o que eles estão tentando fazer é descentralizar o poder, né? E trazer um time para trabalhar junto. Isso é um processo, cara, até o torcedor entender, entendeu? É um processo. E agora que a gente está num momento super difícil, cara, essa queda para a Série D, cara, não podia vir em pior momento. Porque a gente está nessa transição e agora a gente vai ter que passar por uma Série B, onde a gente já havia um déficit grande, a gente perdeu uma grana, metade da nossa arrecadação, se não mais, e a gente vai ter que passar agora por esse ano, que vai ser espinhoso, cara. Pode ser quem esteja sentado lá. Então, por isso que a união ainda se faz mais necessária, cara. Eu não gosto de política. Calheiros, Jefferson, Coelhão. Cara, eu tenho ojeriza política, não gosto de falar de política. Eu gosto de falar de Vasco, sabe? Para mim, todo vascaíno é amigo. Eu sou do tempo, galera. Eu sempre falo isso, que a gente passava de carro, eu molequinho com meu pai, não tinha celular, não tinha essas coisas. Era radinho do Vasco, ouvindo o Vasco. A gente passava na rua, a gente via um carro parado, quebrado, tinha um adesivo do Vasco, a gente passava, opa, então o vascaíno ali atrás tá parado, vamos voltar para ajudar. Então, assim, esse negócio, assim, vascaíno para mim, vocês eu não conheço, estou conhecendo hoje aí, e eu já considero amigo. E para mim é assim, eu tenho amigos de décadas de São Januário e Maracanã que eu só vejo ali, mas quando eu encontro, cara, tem uma conexão muito forte. E me dói muito ver os vascaínos se atacando, entendeu? Criando narrativa daqui, narrativa dali, porque foi golpe daqui, mas o outro acha que não foi golpe. Aí se esse aqui está no poder, foi golpe daqui. Então, assim, eu acho que eu estou totalmente com o Calheiros que deve haver o debate. O debate é construtivo, cara. Não existe união de pensamento. Nem todo mundo pensa igual. E aí que está a coisa legal, entendeu? Da vida, entendeu? O que está se perdendo é a educação, o respeito com o próximo. Isso não é só no Vasco, né? Isso é a sociedade, isso é o ser humano. E não é só no Brasil, não, Jefferson. Isso é no mundo inteiro, cara. A gente vê isso de forma geral, cara. Mas o Jefferson falou que o Vasco caminha a passos largos para virar uma portuguesa. Cara, eu sou muito otimista, cara. Muito otimista mesmo. Acho que o Vasco é uma força colossal, assim, sabe? Eu vejo isso, assim, de uma forma... Cada vez, assim, eu vejo isso dentro de mim. Cada vez que passa, chega jogo do Vasco, o Vasco perde, eu fico chateado, eu acordo, eu tô com uma energia dentro de mim, rapaz, eu não sei nem explicar, cara. É mais vontade de falar de Vasco,
ter mais vontade de ser Vasco, entendeu? Então, acho que o Vasco só tem que resolver essa questão interna entre os vascaínos, cara. Porque o Vasco é uma força, é uma potência gigante, Jefferson. Está muito longe de ser portuguesa, cara. Caveira, eu acho que por ser essa força, né? Eu concordo com o Jefferson também, a preocupação dele, inclusive já disse isso em algumas vezes lá no Rock Bola, né? É por conta da vaidade, por conta dessa disputa, né? Enquanto o projeto for o poder, não for o Vasco, isso vai ser uma coisa muito complicada e tal. E eu disse, inclusive, isso do medo, né, de virar uma portuguesa, porque a portuguesa, a coisa foi meio assim, né, cara? Brigas internas absurdas, assim, absurdas de sabotagens. E aqui eu não estou dizendo que exista isso agora, ou com esse ou com aquele, absolutamente, né? Mas, de uma maneira em geral, a que ponto as coisas podem chegar. Por um outro lado, eu concordo com você, a força do Vasco, acho que a torcida do Vasco, o vascaíno, que eu falo isso na transmissão sempre, que é o maior patrimônio do clube, e é mesmo, não é demagogia, não é papo furado, é sério. Um clube que consegue, bicho, a associação que a gente viu, né, que ainda tem, como não, a gente viu lotar o Maracanã no último jogo do Campeonato Brasileiro, que o Vasco não estava disputando absolutamente nada, cara. Bicho, o Vasco é um negócio... Então, só por essa razão, só por causa do torcedor do Vasco, eu tenho confiança, tenho a esperança de que esse futuro problemático não acontecerá. Calheiros, o que mais me preocupa, sabe o que é? É o crescimento da nossa torcida, a renovação da nossa torcida. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu sou um vascaíno, filho de um flamenguista. Olha só. Eu não me pergunte quando eu me tornei vascaíno. Eu sempre digo, eu nasci vascaíno. Não tem essa história de um jogador, de um jogador. Eu nasci em Vasco. A Cruz de Malta me escolheu. Não adianta. Eu sou Vasco. Só que o que me preocupa, eu tenho 2 sobrinhos. O meu irmão, um é corintiano. O outro não é muito ligado ao esporte, mas sempre está do meu lado. Na hora do desempate, ele vem para o meu lado. Mas durante um bom tempo, eu comprava material do Vasco, botava a camisa do Vasco, falava do Vasco, da história do Vasco. Só que hoje meu sobrinho chegou aos 16 anos. Há muito tempo ele deixou de ser Vasco. Por que ele deixou de ser Vasco? Nós não ganhamos títulos, nós não estamos nas cabeças dos campeonatos. E isso, turma, é fundamental para o crescimento. Olha, as pessoas falam que o Vasco está há 20 anos aí no limbo. São 2 gerações que nós perdemos. Você tem ideia? Aliás, só fazendo um parênteses aí, essa garotada com 20 anos eu admiro demais, cara. Porque ser vascaíno como a gente, né, Jefferson? É fácil. O Caveira, que também não é tão novinho assim, né? Deve ter mais ou menos contemporâneo. Eu tenho 40, pô. Eu tô com o Jefferson aí, eu vi tudo aquilo, cara. Somos contemporâneos. Assim, o Coelhão não. O Coelhão é garoto, né, Coelhão? Não, Coelhão eu vi muita coisa boa. Eu sou novinho, não. Tem quantos anos? 37. Também não é novinho, não, Coelhão. Então, o Coelho velho, o Coelho coroa. Então é o seguinte, a gente contemporâneo, cara, é fácil ser Vasco, né, cara? Porque a gente remete um pouquinho ao passado. Agora, essa garotada, cara, com 20, eu admiro demais essa molecada, porque você é vascaíno pra cacete, cara. Porque pra aturar algumas peças que passaram por São Januário nesses últimos anos, tem que ser muito vascaíno, cara. Muito vascaíno. Pois é, Carlinhos. Aí eu estava falando para você. Hoje, se você entrar numa sala de aula, eu sou professor. Se você entrar numa sala de aula com 40 alunos, 50 alunos, você vai ter a esmagadora vantagem do rival. 60%. E eu estou sendo assim, é para ser mais.
muito mais. E a gente não vê essa renovação. É o que me preocupa. Porque, ó, tem garotos, o menino da Colina, que tem um canal, um menino de 12 anos de idade, tem um canal no YouTube, e eu digo, meu amigo, faça mais vídeo, trabalhe mais, conversa seus amigos, porque você é um herói da resistência. Com 12 anos de idade, você não viu nada e você é vascaíno. Você é um herói, meu amigo. Eu vi, ó, Zé do Carmo. Ninguém fala muito, só quer falar de Edmundo, Roberto. Eu vi Zé do Carmo. Eu vi, olha aquele lateral esquerdo, Eduardo, um coroa, jogando pelo Vasco. Rapaz, era a coisa mais linda do mundo, ele dominando aquela bola, dando aquele tapa do lado. Rapaz, eu vi Ricardo Rocha. Eu vi Alexandre Torres, Ian, Jean, William, Antônio Carlos Boiadeiro. Pô, são jogadores que, para muitos, não são ídolos, mas para mim são pessoas fundamentais. O Bebeto fazer gol, o Sorato fazer gol, o Roberto fazer gol. A cozinha todinha ali trabalhava, meu amigo. Entendeu? Então, assim, isso me preocupa. O apequenamento do Vasco, primeiro, em representatividade. Se você olhar, nos últimos 20 anos, quantos carioca nós ganhamos? A presença dentro da federação, a imposição do Vasco ali, entendeu? De bater de frente e tudo, porque isso conta. Se vocês vão lembrar comigo, o rebaixamento do Vasco de 2015 foi muito mais por bastidores do que dentro de campo. O pessoal ali do sul do país, ali, eram 4 clubes na Série A. Aquele, que eu acho que até faleceu, o presidente da Federação de Santa Catarina lá, jogou sujo, jogou pesado, usou de todos os bastidores, derrubou o Vasco, cara. Derrubou o Vasco. Derrubou o Vasco. O Vasco foi garfado em mais de 14 jogos. Então são coisas... Maracanã contra a Chapecoense foi uma aberração, um pênalti no lance que era pro Nenê, foi um pênalti, foi uma aberração. Foi verdade. Então, é isso que é o meu temor, é esse enfraquecimento nos bastidores. Porque você sabe, Carlos, quem é forte nos bastidores, decide árbitro, decide bandeirinha, faz o diabo, rebuliça tudo e ganha jogo. Jefferson, e tem uma outra questão. E hoje, dentro daquilo que a gente está falando, Caveira e Coelhão, forte nos bastidores hoje, o perfil é diferente, né? Antigamente a gente tinha aquela coisa do soco na mesa, e não estou aqui falando, criticando esse ou elogiando aquele ou não. As coisas mudaram, cara. Os bastidores hoje, eles são mais silenciosos. A gente vê o nosso rival aí, que tinha, né, o presidente... Porra, você pergunta lá para os torcedores do nosso rival, eles falavam que o presidente, o maior presidente que eles tiveram foi o presidente lá de 80 e tantos, né? Enfim. O presidente que, antes desse que está agora, que era aquela carinha, né? Que não falava baixinho. Aquilo ali, cara, aquele cara ali era um articulador por trás, pelos bastidores, tanto que vem, inclusive, candidato, né? Na eleição do Rio de Janeiro. Então, assim, é um cara articulador ali por trás, por baixo dos panos, por trás. E o futebol, cara, é assim. Hoje em dia é assim. A coisa funciona meio assim. Então, acho que mudanças de mentalidade. A reta final do Brasileiro mostrou o quanto o bastidor resolve, Carlos. Verdade. Tem razão. Pode crer. Se o presidente do Vasco fosse Eurico Miranda, eu acho que nós não tinha caído, não. Não, hoje nem tanto. Acho que ele não tem mais a força, ele não teria a força nos bastidores como hoje, não. O perfil mudou muito, Coelhão. Mudou muito, você nem imagina. Pelo menos e hoje, o Eurico já estava debilitado, a doença já estava agressiva demais com ele, já. Verdade. O problema agora é que o presidente que nós temos hoje, ele não tentou, não fez o mínimo de esforço para que aquele jogo do Internacional fosse anulado. Achei muita falta de interesse do presidente Jorge Salgado para tentar, porque ali tinha argumento, tinha embasamento jurídico naquele jogo lá que podia
ser anulado. Mas, infelizmente... Mas aí tem o homem da capa preta, entendeu, Coelhão? Tem o homem da capa preta. Para você ter uma ideia, a gente lá no canal do Pop Bola, às quintas-feiras, eu faço de Vascaíno para Vascaíno, que é um programa só para Vascaíno, né? Então eu convido algumas personalidades, a galera vascaína, para ir lá, né? Além do meu canal, o canal do Calheiros, aproveitar e fazer um jabá, se inscrevam lá no canal do Calheiros, tem as narrações, tem os negócios legais, e a gente, a partir da semana que vem, vai fazer um conteúdo ao vivo mais legal ainda. Mas eu levei o doutor Marcelo Guilhom, que é um advogado, foi ex-membro do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Vôlei, né? Mas o vôlei não é o futebol. O vôlei não é o futebol, mas o tribunal, ele tem mais ou menos a mesma estrutura. Esse aí mesmo. Boa, Jefferson. Boa. Obrigado pela moral. Mas tem o mesmo conceito, né? Em relação às decisões jurídicas e tal. E ele falou, cara, categoricamente, que o Vasco ele entendia como um erro de direito, mas ele não enxergava a possibilidade, porque é muita coisa envolvida. Não é só botar o Vasco, deixar o Vasco na primeira divisão ou fazer um jogo. Tem muita coisa envolvida. Tem interesses. Primeiro, você voltar num jogo como aquele, você teria a desmoralização da Confederação Brasileira de Futebol. Já de cara, tu já desmoraliza a Confederação Brasileira de Futebol. Desmoralização do VAR, né? Porra, já arrebentava com a eficiência do VAR e tal. Desmoralização da comissão de arbitragem. Patrocinadores para o campeonato. Até os próprios jornalistas, porque como é que você vai trabalhar num meio em que não tem credibilidade? Então, assim, é uma situação que envolve muitos interesses. Então, é uma briga absurdamente como é que se diz? Desleal, desproporcional, né, cara? Desproporcional é a palavra correta. Desproporcional, cara. Então, assim, não basta você colocar, aprovar por A mais B, por não sei o quê, botar os 300 advogados. É o homem da capa preta, cara. E quando o homem da capa preta bate o martelo, não tem jeito, cara. Imagina se eles retornassem esse jogo, eles iam abrir um precedente mundial para acontecer isso toda hora, entendeu? Exatamente. Eu acho que a única chance do Vasco conseguir alguma coisa ali era provar que o VAR não estava funcionando na hora que o apito inicial foi dado. E o Vasco teve dificuldade de chegar nessa informação porque travaram de todas as formas. Eu até acredito que isso aconteceu. Agora, pelo erro ali do jogo, cara, isso aí... Mas, Caveira, mas mesmo assim, não tinha como, mesmo comprovadamente, mesmo, ficou, nítido que houve uma influência de um árbitro, né, de vídeo na decisão do lance, e sem ter a precisão, sem ter... Sim, mas a pressão, né? Mas assim, você não adianta, existem outros fatores. E esse advogado, o doutor Marcelo Guilhom, repito, que foi membro do Tribunal de Justiça Desportiva, falou, cara, é muito difícil e assim, eu não acredito, porque mexe com muita gente. Embora, e olha que ele é flamenguista, hein? E ele disse, embora, no meu entendimento, foi um erro de direito, o Vasco está correto. Mas a decisão nem sempre a justiça nem sempre é justa, né, cara? A verdade é essa. Eu gostaria de só falar um detalhe com vocês, que eu vou ter que me ausentar agora, aconteceu um probleminha aqui, e agradecer ao espaço. Calheiros, foi um prazer dividir esse momento com você.
Espero mais vezes poder dividir esse espaço com você, Caveira, com você, Coelhão, aqui. Tá caindo um dilúvio, tem umas coisas para gente ajeitar aqui. Mas muito obrigado mesmo. Obrigado, Coelhão. Estou sempre à disposição. Você pode me chamar, porque vascaíno ajuda vascaíno. É como meu amigo disse, um carro quebrado é vascaíno. A gente para, empurra, ajuda, troca o pneu, toca o carro. Obrigadão, um abraço, fiquem com Deus. Que Deus proteja a família de todos vocês nesse momento problemático da Covid. Que Deus abençoe a casa de vocês e os seus familiares. Obrigadão, um abraço, um beijo no coração. Valeu, Jefferson. Muito obrigada aí pela presença aí, e no futuro bem próximo aí estarei convidando você para que volte mais vezes. Obrigada aí pela presença. Galera, é o seguinte, antes de nós dar continuidade, eu queria ler bem aqui as mensagens da galera. Podcast, esse nome aqui é diferente, mas Cruz Maltino, boa noite a todos. João, Vitor, o que vocês acharam da negociação do Benítez? Estão perguntando o que vocês acharam. Roseno Vasco, boa noite, Coelhão. Roseno Vasco botou 2 mensagens aqui. Raio Vasco, aqui é amor. O nosso amigo Mauro Alves, esse aqui eu conheço já. Botou boa noite, irmão. Mais velho do Mauro Coelho. Do Mauro Coelho, não, eu não sou irmão do Mauro Coelho, não. Boa noite para todos. É o Caveira. Parece o Caveira, né? O Mauro Coelho, logo com o Mauro Coelho, cara. Não tem ninguém melhor, não? Parece com o Mauro Coelho. Adailson Silva. É o seguinte, galera, eu vou ler, eu faço questão de ler essa mensagem aqui do Adailson Silva. Ele botou aqui: cala a boca, Coelhão, você não sabe nada de justiça. Esse cara bem aqui, ele já esteve no meu canal, ele é salgado forte, é um cara muito forte com salgado. Eu só quero dizer que ele também não entende de justiça, e você vai ver aí, a casa vai cair para vocês, leva esse ano, vai ser o presidente, porque a lista da Elege Online não existe, e é obrigado a apresentar, e não vai ser apresentada. Ok, Adailson? Gabriel, alô para o Gabriel também, que tem um canal. Então, galera, pode continuar aí. Calheiro, sabe o que me incomoda muito hoje no Vasco, cara? O Vasco não consegue ter 3 anos, né, de administração, né? 100% com paz, né, cara? O Vasco, se for assim, o Coelhão, o pessoal que está ouvindo aqui o canal do Coelhão, se todo mundo que perder a eleição ou achar que ganhou e que não teve, que foi, sempre tem uma vírgula, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma leitura, isso é importante falar também, né? Cada um tem uma leitura do que está acontecendo, né? E se todo mundo que achar que foi isso, foi aquilo que era diferente, que devia estar, ficar em cima, pressionando, né? Dizendo que não vai apoiar e trazendo a outra metade, né? Porque o Vasco hoje é dividido ali em 3, mais ou menos, né? Trazendo 1/3 para lutar contra quem está no poder. Não interessa quem sentar na cadeira, meu amigo. O Vasco não vai sair desse buraco. Então, eu costumo dizer o seguinte, Coelhão, vou até falar aqui, ó. Eu, Caveira, eu apoiei o projeto Somamos do Levenciano. Eu queria que o Levenciano entrasse, nem por causa do Levenciano, porque eu acompanhei e eu sou vascaíno doente, cara, eu estava desesperado com essa coisa que vem se arrastando do Vasco, né, com a perda de representatividade das camadas mais jovens, como o Jefferson falou, e eu achava que o Vasco deveria fazer algo diferente, né, romper com a linha que vinha fazendo de administração de austeridade. Eu achava que tinha que ter uma grande injeção de grana, comprar a dívida, aquela coisa toda que a gente viu. Mas agora, quem está lá é outra linha, né? O Salgado que está sentado na cadeira, e eu não vou nem entrar na pessoa do Salgado. Para mim, tem que haver o respeito, porque quem está sentado ali é o presidente da instituição que eu amo, cara. Então, assim, eu acho que só por ser presidente do Vasco, merece meu apoio e meu respeito. Acho que o vascaíno tem que enxergar o Vasco, cara, como um ente da família, cara. A gente não bate em filho,
não cancela o seu filho porque o seu filho reprovou, porque o seu filho tomou uma decisão diferente, entendeu? É aquela coisa, existe um sistema aí fora atuando contra o Vasco. A gente passou aqui 1 hora falando que o Vasco foi rebaixado em 2015 por causa disso. Agora, ano passado, foi a mesma coisa. Que o Vasco só consegue as coisas de dentro para fora. E a gente não tem forças mais para brigar com esse sistema que está lá fora, cara. O sistema não está dentro do Vasco, Leão. A gente tem que se unir, cara. A gente tem que propagar a união, entendeu? Esse eu acho que é o... Ô, Caveira, eu, diferentemente de você, eu não consegui... E olha que eu tive lá no Pop Bola, eu recebi... Primeiro que eu caminho por todas as correntes políticas, os grupos políticos do Vasco, porque eu respeito todos os grupos políticos do Vasco. Todos. Né? E eu tive o privilégio, a honra de ser atendido por todos os candidatos. Inclusive, anteriormente, até aqueles que, num primeiro momento, acenaram com a possibilidade de candidatura, casos do Fred Lopes, do Ariston, do próprio Manuel Fernandes. Depois eu recebi o Campelo. Depois o Campelo fez uma colocação, eu dei o direito de resposta ao Roberto Monteiro, recebi o Salgado, recebi o Júlio Brandt, recebi o Leva esse ano, recebi todos. Conversei com todos, buscando exatamente isso que você falou, buscando entender o projeto de cada um, porque eu sou sócio, eu também fui para votar e tudo isso. Mas eu não consegui chegar a um denominador comum, porque eu entendo o seguinte, primeiro que, na minha visão, o processo eleitoral foi politizado. Tá? O processo eleitoral foi politizado quando a gente fala sobre... Eu sou um cara que sou um defensor ferrenho do Estatuto. Acho que o Estatuto, e concordo com o que o Jefferson falou sobre judicialização, eu acho que o vascaíno tem que resolver entre vascaíno, ali, com o Estatuto. Acho que tem que ser dessa forma. Né? Por um outro lado, eu também entendo que o Estatuto ele não pode ser fechado ao ponto de se colocar em risco, por exemplo, a integridade física de um sócio. E aí, é o que eu falo, na minha visão, acho que o projeto precisa ser o Vasco, e precisa ser o vascaíno. Então, lá atrás, muito lá atrás, antes de todo esse rebuliço, no meu entendimento, as cabeças que iam disputar, junto com o presidente da Assembleia, eles deviam ter esse mesmo pensamento. Vamos juntar aqui, gente. Ok, vamos juntar aqui, vamos resolver isso, vamos fazer uma eleição. É só isso que o vascaíno quer, que o sócio quer. Vamos fazer uma eleição aqui limpa, transparente. O que está lá dizendo o Estatuto? Beleza, o cara vai estar apto a votar, tendo, sei lá, 1 ano de não sei o quê, de pagamento. Ok, beleza, a lista está aqui, essa é a lista. Bacana, agora vamos pensar que nós estamos no meio de uma pandemia, morrendo já morreram mais de 250 mil. Não é uma brincadeira. Eu tive lá para votar no dia 7. Não voltei no dia 14. E aí me acusaram, você é fulano e tal, porque politizaram o processo eleitoral. E eu não votei. Sabe por que eu não votei, Caveira? Porque eu acho que é uma falta de respeito com o sócio. Eu concordo. Criaram uma situação, no meu entendimento, eu acho que deveria ser híbrida, e não é porque o Salgado, não, ser híbrida para dar a possibilidade, como o caso do meu irmão, que é grupo de risco, de votar, de fazer valer o direito dele de votar, até de um off-Rio, do próprio Coelhão no Piauí, ter o direito de votar, você na Austrália votar. Sim. Ok? Então, assim, eu acho que tinha que... e de garantir a integridade física, de não ir um idoso para lá votar, que eu sei que gosta de ir. Eu gosto de ir a São Januário, inclusive. Então, eu acho que tinha que ser pensado dessa forma.
Eu acho que deveria ter se pensado dessa forma. E não voltei para o dia 14, não é porque eu escolhi esse ou aquele, que eu não consegui nem votar. Eu cheguei lá às 8h30 da noite com muito medo, cheguei lá no fim para tentar evitar fila, aglomeração, porque estava fila, aglomeração, tá? Tinha fila, aglomeração, pessoas com 2, 3 horas na fila, ok? Pessoas com Covid, eu sei porque amigos estavam com Covid, estavam lá, começaram a sentir os sintomas 1 dia, 2 dias depois, já estava contaminado, né? Então, assim, eu cheguei, não consegui votar, não votei na segunda porque eu achei um desrespeito com o sócio, e ainda sugeriram a possibilidade de uma terceira eleição. Ainda surgiu. Mas o dia 14 também tinha aglomeração. Do lado de fora, esse negócio de online, porque papo furado também. Tinha aglomeração, pessoal assistindo Vasco Esporte do lado de fora. Então, assim, numa boa, sim, sem partido, sem para esse ou para aquele, não consegui diferenciar mocinhos de vilões, de boa. Eu só entendo que o Vasco precisa, espero. Essa, inclusive, foi a promessa do Otto, né? O Otto Carvalho, que agora é o presidente da Assembleia. Espero que ele cumpra o que ele disse, que o Vasco, nas próximas eleições, na próxima eleição vai ser uma eleição limpa, porque o vascaíno, ele só quer isso. Ele só quer uma eleição que ele possa ir lá, ele votou, e o cara que ele votou seja o presidente do Vasco. É simples, cara. É simples. Cara, é muito simples. É muito simples. Basta sentar e querer ter entendimento. O problema é que cada um quer puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. É aquela coisa que você falou anteriormente, né, cara? É o interesse próprio, né, cara? Enquanto o vascaíno se colocar ou colocar grupo político acima da instituição, a gente vai, só cair. Aí realmente, como o Jefferson falou, eu entendi o que ele falou. Caveira, e não se discute o que é mais importante, cara, que são os projetos. Os projetos políticos que o Somamos, ou o projeto político do Brant, do Salgado, todo mundo tem um projeto. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser um mais eficiente do que o outro. Ok, o vascaíno tem que escolher a partir disso, né? Da avaliação dele. Então, assim, é isso, cara. Eu honestamente, eu desisti de entender política na eleição anterior, tá? A política do Vasco. Depois que eu encontrei, aqui no Rio de Janeiro tem uma boate chamada... Uma boate, não chega a ser uma boate, uma casa noturna chamada Bukowski, em Botafogo. Já fui muito. Oi? Já fui muito, pô. Já foi, então? Você conhece. Então, lá no Bukowski. Cheguei lá e encontrei dois amigos vascaínos que eram da chapa de um candidato. E aí, conversando com ele, não sei o quê, papai, eu tentando debate, e eles rivalizando aquela coisa, eu falei, não, cara, mas eu não... Beleza. Passou, aí teve um desfecho na eleição, eu reencontrei eles em São Januário. Falei, cara, legal ter acontecido isso, assim, assim, assim. Aí ele já viu, não, com teu candidato, legal. Não, esse sujeito, eu falei, mas peraí, bicho, a coisa de, sei lá, 2 meses, você estava lá brigando comigo e agora já não, agora somos oposição. Eu falei, bicho, desisto. Assim, juro por Deus, cara, não, aí desisto. É isso, eu acho. Eu acho que... Manda ver aí, Coelhão. É complicado demais. Infelizmente, a política é assim mesmo, dessa forma. Até se o Leviciano assumir mesmo essa questão aí, já não vai ser a mesma coisa, porque o outro já assumiu, já teve algumas penhoras, o clube já caiu, já perdeu as cotas de TV. Não levem se assumir, nem nós que torcíamos por Leviciano não deve mais esperar aquela mesma coisa que a gente esperava, que já não vai ser mais. A segunda divisão é outra realidade, na verdade. Eu concordo plenamente com as pessoas que disse que teria que ter feito a união, só que, infelizmente, a união é culpa de nós torcedores e deles também lá em cima, devido aos conflitos. Aí fica cada vez mais desunido.
Enfim, galera, infelizmente é assim mesmo. Algumas pessoas sempre valorizam o seu candidato, outros puxam para o lado do salgado. Eu só respondi àquela pessoa que estava ali, porque ele disse que eu não entendia nada de justiça, mas, na verdade... Você na está verdade, magoado com o Adeilson. Ah, magoou com o não, Adeilson, hein? Pô, magoou com na verdade, Vascaíno. O Adeilson é vascaíno, é amigo, pô, é amigo. Pô, na verdade, a gente não entende e termina entendendo, porque a gente se envolve. Eu estou vivendo de novembro para cá, eu estou vivendo Vasco, quase todos os momentos da minha vida. Estou assistindo várias lives, já vi vários promotores falando. Enfim, eu acho que cada quem tem o direito de pensar da forma que claro. você pensa. Democracia. Eu penso que a justiça ela não é justa. Se fosse justa, eles não estariam lá, se fosse justa, na verdade, mas mesmo a justiça não sendo justa, eu acredito que vai dar um leve esse ano aí, nesse julgamento, independentemente de Tem quem que for. dar Vasco, pô. Tem que dar Vasco. Vai dar Vasco. Sabe o que tem que acontecer, cara? Para acabar esse problema, a bola tem que começar a entrar, cara. Porque, pô, eu acho que um pouco reflexo, cara, que o Vasco não entretém mais os torcedores, entendeu? É verdade, Caveira. A gente não ganha em campo, a gente quer ganhar fora de campo com um candidato político, cara. Realmente tá difícil, cara. Tá difícil. Mas eu entendo todo vascaíno que puxa para cá, que puxa para lá. Eu mesmo, às vezes, eu tenho uma... Eu sou, como o Calheiros falou, eu não tenho... Em tudo na minha vida, eu não tenho um ponto fixo, né, cara? Então, assim, eu tenho ideias... Eu gosto mais do Salgado em algumas ideias, eu gosto mais do Leve em outras, do Frias em outras, entendeu? E o ideal é que a gente conseguisse todo mundo unir forças, né, cara? Você imagina esse clube, esse colosso, cara, toda essa energia ali, ó, focada em fazer o Vasco melhorar. Meu amigo, esse é um sonho, é uma utopia, hoje parece utopia, mas enquanto eu puder propagar esse tipo de ideia, cara, até porque, Calheiros, se eu parar do lado ali em São Januário, às vezes a gente até já parou um do lado do outro lá e não sabe. Saiu o gol. Eu vou parar e vou te perguntar se você é vermelho, amarelo, rosa. Meu amigo, ali na hora, meu irmão, é gol, a gente se abraça, sai para tomar uma cerveja. Todo mundo é vascaíno, cara. Então é isso, Coelhão. Pô, não tem essa de lado A, lado B, entendeu? Ô, Caveira, você falou uma coisa que... O Coelhão, o Caveira falou uma coisa que é verdade. Eu acho que o futebol, na verdade, o Vasco precisa ganhar, cara. Precisa jogar, precisa ganhar, precisa se encontrar, porque, de fato, eu acho que os debates políticos eles estão sendo muito mais, como é que se diz? Mais entretenimento. Né? Cara. Os jogos estão realmente... O nível técnico está caído, o time tem que se acertar. Então, eu acho que é isso. À medida que a bola entrar, as coisas vão dar uma clareada. Então, galera, vamos fazer as considerações finais aí, que já estamos 10 horas e pouco minutos. Eu só queria fazer só um esclarecimento, que eu sou do Piauí, eu nunca fui sócio, devido à dificuldade financeira e devido à distância também, que é bom a gente ser sócio e votar, mas eu sempre torcia por aqueles candidatos. Eu já torci pelo Eurico, depois eu fui influenciado por aquelas pessoas que as informações que vinham da Rádio Globo, da TV, que a gente não tinha muitas informações, eu também caí naquela que o problema era Eurico Miranda. Aí passei a torcer por Roberto Dinamite. Aí o Roberto Dinamite não foi bom, aí eu passei por Júlio Brandt. Aí o Júlio Brandt fez aquela enrolada com o Campelo, sempre ganhava o que eu não torcia. Aí dessa vez eu torci pelo Leve, o Leve ganhou, mas quem assumiu foi o outro. Mas infelizmente... Coelhão, Oi. Então eu vou te dar uma dica, que essa é a melhor dica, que tu não vai errar mais. Torce pro Vasco. Essa tu não erra mais. Vai no Vasco. Ó, mira lá, no Vasco. O resto é o resto. Vai no Vasco, o Vasco é que interessa. E outra coisa, é importante dizer o seguinte, o fato de ser sócio ou não ser sócio não diz que você é mais ou menos, ou você ou ninguém, mais ou menos vascaíno. Todo mundo é vascaíno igual, esse negócio de Vasco é meu. Isso também é um negócio que... O Vasco é nosso,
é da torcida do Vasco. Eu nunca tive partido no futebol, porque quase todo ano eu estou com um candidato diferente. Aí eu estou mais pelo projeto. Sim, galera, vamos fazer as nossas considerações finais aí. Eu só queria complementar, eu estou muito otimista, eu vou até fazer umas previsões aqui, eu estou muito otimista com o Vasco da Gama. Vocês quiserem até anotar, podem anotar no celular e no caderninho. Daqui para o final do ano, dezembro para janeiro, nós vamos bater 200 mil sócios. Pode cravar isso aí. E pode dar suas considerações aí finais. E foi um prazer estar recebendo o Calelho aqui pela primeira vez no meu canal. E o Caveira também foi pela primeira vez. Inclusive, um dia desse aqui eu tive com a Sérgio Frias já 2 vezes em seguida, é um cara muito inteligente, que entende muito de Vasco da Gama, passei a ser um fã de Sérgio Frias, e quem sabe se até na próxima eu não vou estar torcendo por Sérgio Frias, porque cada ano eu estou com um candidato diferente. Sim, galera, pode dar as suas considerações finais aí, um prazer ter recebido você aqui no meu canal Coelhão da Colina. Olha aqui, eu quero agradecer, claro, você, grande Coelhão, alô Coelhão da Colina, grande Coelhão da Colina, quero agradecer a você, dar um abraço aí, agradecer também o Caveira, grande Caveira, tive o prazer de conhecer, e como ele falou, vascaíno, já somos amigos, parou o carro, o Caveira está lá com problema, já é certo de eu parar para ajudar. Um abraço também para o nosso querido Jefferson, o povo todo de Piauí, terra boa, não tive ainda a oportunidade de conhecer, nem Piauí, nem a Austrália. A Austrália, aliás, a gente tem um fã lá no Pop Bola que mora na Austrália, que teve na Rádio Globo, quando a gente estava na Rádio Globo, levou uma camisa de um time australiano, uma camisa azul e tal. Tinha uma azul clara e tinha uma outra que, se eu não me engano, era preta e vermelha. Obviamente que a preta e vermelha eu não quis, né? Eu fiquei com a azulzinha, carinha e tal. Mas, assim, é um prazer agradecer ao convite, é sempre um prazer estar entre vascaínos e falando de Vasco. Agradecer a galera que está aí também, que participou, que comentou, nosso querido Adeilson, mandou você fazer o curso direito, hein, ô Coelhão? Grande Adeilson, a galera toda aí, um grande abraço, muito obrigado e saudações cruzmaltinas, porque aqui é Vasco e é de vascaíno para vascaíno mesmo, é o nosso papo. Pois é, galera, da próxima vez eu vou tentar ser o menos animado, menos a metade do Calheiros, é um cara muito legal, muito animado. O Adeilson Silva tá botado, sou fã do Calheiro. Ele não é muito fã, mas valeu, é fã do Calheiro. Muito obrigado pela audiência. Ô, Coelhão, não tem negócio de fã, não. Nós somos vascaínos. Nós somos amigos. Não tem negócio de fã. Eu sou vascaíno, ele é vascaíno. Nós somos iguaizinhos. Não tem nada de fã. Eu quero passar a palavra aqui para o Caveira. Foi um prazer estar recebendo você em meu canal, Coelhão da Colina. Eu sempre estou assistindo a live de vocês. Eu assisto mais com o Felipe, devido ao horário, que eu tenho mais tempo à noite. Mas eu já assisti muitas lives. Eu gosto muito das lives lá do Felipe. Foi um prazer muito grande estar recebendo você aqui no meu canal. E pode dar suas considerações finais aí e fazer propaganda aí para o teu canal aí. Também pode pedir a galera para se inscrever aí no canal de vocês. Amo o Vasco TV, galera. Se inscreve aí no canal dos homens. Obrigado, Coelhão, por abrir teu espaço aqui para a gente vir falar de Vasco, cara. Agradecer aí ao Calheiros, ao Jefferson, a galera que ficou ligada aí uma hora aí falando de Vasco, né, cara? Com essa interação bacana que o YouTube dá pra gente, né? Convidar o pessoal aí lá no Vasco TV, curtir, a gente está sempre com 3 programas, de manhã eu chego, à tarde o Felipe, à noite o Felipe com uma live especial, o Coelhão está sempre ligado lá, participando, e o mais legal, Calheiros, que eu sempre digo, é que é uma galera que entende de futebol, sabe? O vascaíno, ele saca de futebol, os comentários, cara, só comentário que agrega, então a gente está curtindo muito fazer o canal, e, cara, aí vamos manter a positividade, né, cara? Eu sei que a galera, uns pensam mais pro lado de cá, outros pensam pro lado de lá, mas vamos lembrar que o Vasco é o objeto do nosso amor, cara. Vamos se manter unidos. Um dia a gente ainda vai ver
o Vasco unido para brigar contra o tal do sistema. O sistema é F, parceiro. E a gente só vai voltar a conquistar se a gente tiver, se Deus quiser, essa pandemia vai embora, eu vou pegar um avião, para ir para o Rio de Janeiro, para a gente poder ir em São Januário, tomar uma, ficar ali fazendo aquela pré ali na barreira, depois do jogo também, entendeu? E ali eu não vou perguntar se ninguém se torce para isso, se torce para aquilo, entendeu? E o Coelhão, espero que o Coelhão vá lá também. A gente vai organizar um negócio lá, hein, Coelhão? Um churrasquinho, entendeu? Se convidar, eu tô lá. É só convidar. Nós vamos organizar um negócio aí, já falei com o Felipe, para a gente poder ir lá em São Januário, fazer uma bagunça e comemorar a volta do Vasco e o fim do Covid, se Deus quiser. Então, forte abraço a todo mundo aí, tá? Obrigado pelo espaço e a gente vai abrir nosso espaço para você também, Coelhão, para você participar lá da Vasco TV. Tá certo, vou com o maior prazer. Foi um prazer estar recebendo você da Austrália para o mundo. Foi muito importante a ferramenta, a plataforma do YouTube dá essa possibilidade de a gente ser visto em todo o Brasil e em todo o mundo. Nunca imaginei que hoje eu estava falando no canal de YouTube para o Brasil e para o mundo, até para a Austrália. Muito obrigada aí, Calheiro, mais uma vez. E as portas do meu canal de YouTube estão sempre abertas para vocês. Na hora que quiser voltar, é só mandar uma mensagem no Zap, que nós já temos o Zap, e só mandar uma mensagem que nós marca aí outra data para você participar. Eu só queria pedir a galera, desculpa, hoje eu estou um pouco, a minha voz não está muito bem, não sei se é porque eu estou nervoso, mas enfim, faz parte. Muito obrigada aí, galera. Valeu, Coelhão. Forte abraço, saudações vascaínas. Saudações. Valeu. Vasco! Obrigada aí.